louvamos ao Senhor. Amém. Amém. Assente-se. Fique tranquilo, fique bem, fique em paz. O que vocês acharam, gente, aqui do nosso púlpito novo? Hã? Quem gostou aí? Quem gostou? Isso. Quem não gostou, fique tranquilo, não fala nada. Fique de boa. Fique de boa. Vou fazer que nem lá na... Aí, glória a Deus. Ficou mais com a cara, né? Ornou, né? Ficou legal, né? Ficou mais clean. Falei lá em casa, ó, ficou mais clean. Ó, o pai falando clean. Ué, o que tem? Eu sou maneiro, eu sou jovem. Sou jovem como vocês, só sou jovem um pouco mais de tempo. Sou jovem há mais tempo, então eu tenho mais experiência em ser jovem. Então até um jovem eu tenho um pouco mais de experiência. Mas graças a Deus, vamos crescendo. Mas vamos lá. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Glória a Deus mesmo. Porque a Bíblia diz que é assim que funciona, é assim que é. Aliás, a gente gosta muito, às vezes até dessa outra parte, né, do resistir. Resistir ao diabo, a gente não é muito fã, não. Não gosta muito, não. Quem é que gosta de resistir ao diabo aí? Quem gosta? Quero ver. Porque se alguém levantar, até vou baixar minha mão, né? Senão eu ia dizer para ele hoje lá na tua casa, lá, para você resistir a ele. Que não é ruim. Não quer muito confronto, nós não somos muito dados ao confronto. A gente não quer confrontar, a gente não quer ter o encontro. Mas a Bíblia está dizendo que às vezes a gente precisa resistir. Não, talvez assim, fisicamente, né, quando a gente está ali, num momento de libertação, aí manifesta. Alguém já viu o capeta, já olhou nos olhos do capeta aqui? Alguém aqui? Fora a pastora Lúcia, você não se meta. Mas a gente tem receio, irmão. A gente tem receio de confrontar. Mas a Bíblia diz que se a gente resistir ao diabo, e aí tem a segunda parte que a gente gosta muito. Ele fugirá de vós. Aleluia. A Bíblia diz que tem um jeito. Tem um jeito de a gente oferecer resistência no confronto ou sem confronto. Mas existe um jeito, a Bíblia diz, de a gente oferecer resistência e vencer. E ser vencedor, e o capeta ele vai vazar, o diabo vai fugir. A Bíblia diz, ele fugirá. Então existe um meio, existe uma forma de fazer com que aonde eu chegue, o diabo vai, ele vaza, ele sai, ele foge de mim. Estou chegando em casa agora depois do culto, olha, irmão, como é que vai ser? Em nome de Jesus. Você está chegando em casa, conforme você vai passando na rua, a capetada vai correndo, vai se escondendo, vai fugindo. A Bíblia diz que ele foge. Ele foge porque ele sabe que o confronto não dá mais. É como falei hoje de manhã, vou falar também agora, já que é dia das mães. É que nem a gente quando é criança. A gente tenta a sorte uma vez contra a mãe. Quem já tentou a sorte contra a mãe aí? Quem já tentou? Hã? Deu certo ou deu errado? Deu errado. A chinela vem, né? E às vezes quer fugir e a mãe tem uma mira, né? A chinela, né? Mira telescópica. Parece um bumerangue, né? Vai e ela acerta, não tem jeito. Hã? Teleguiado aí, ó. O cara tem experiência lá, já vi, ó. Tem experiência. Então, a gente foi resistir, a mãe não deu certo. Teimou uma vez, o laço veio. Teimou uma segunda, apanhou de novo. A terceira vez você já não vai. A terceira vez você já, a mãe fala assim, eu falei para não fazer, então é melhor não fazer, porque se eu teimar vai dar ruim, vai dar errado. É melhor eu não me meter, porque com ela eu não posso. Com ela eu não consigo. Né? Eu vou perder, se eu teimar eu vou perder. Então, quando a Bíblia diz resistir ao diabo, ele fugirá, é por conta disso. Ele já tentou e perdeu, tentou de novo, perdeu. Ele disse, é melhor não. Melhor não, que não vai dar. Não vai dar certo, não consigo aqui. Lembro que uma vez me chamaram para orar numa casa.
Eu cheguei lá, tinha uma mulher lá, possessa. Cheguei, não sabia que era casa, não conhecia ninguém. Cheguei na frente da casa, tinha um pessoal na frente assim. E eu pensei, acho que é aqui. Os caras meio assustados assim, eles olhando, e olharam, ficando olhando pro carro, né? Como se estivesse procurando alguém, se estão me esperando aqui mesmo. Desse aqui que mora fulano. É o pastor, é o pastor. Você é o pastor. É lá dentro, pastor, ela tá lá dentro, ela tá lá dentro. Meu Deus, o que será que tá lá dentro, né? Aí fui, quando eu cheguei na porta, tava a mulher só de roupas íntimas assim, no sofá. Aí eu chamei quem que é o marido dela? É, fulano, vem cá comigo. Ela entrou lá comigo. Ela estava deitada assim, escondendo o rosto. Mandei colocar ela sentada, ela sentou e bateu o queixo, assim, que nem porco do mar, né? Assim, batia forte. E daí ele falou assim, eu não quero você aqui, vai embora, vai embora. Porque já sabia o que estava acontecendo. Ele já sabia. Então, quando o inferno, ele conhece, ele nos reconhece, segundo aquilo que Deus vai nos mostrar hoje. A Bíblia diz que ele foge. Não dá para oferecer resistência. Ele não consegue, ele tenta, mas não consegue, então ele já busca, nem vai, porque não vai conseguir. Mas para que isso aconteça, e a gente gosta muito, né? Quem quer aqui que o diabo fuja de você? Quem quer? Glória a Deus. Só que para isso, irmão, não adianta dar 3 batidinhas na madeira. O diabo, meu Deus, Deus o livre. 3 batidinhas na madeira. Deus o livre. Pastor, não fica chamando não, senão ele vem. Não, é ladrão, o ladrão precisa chamar. O ladrão vem sem ser chamado. Não precisa chamar, ele vem, ele é ladrão. A gente só precisa estar preparado em Deus. E a Bíblia diz aqui a forma é a primeira frase, que às vezes a gente despreza, que a gente não presta atenção quando ela diz, sujeitai-vos, pois, a Deus. Estar sujeito a Deus, estar sujeito à vontade de Deus, estar sujeito àquilo que Deus é, àquilo que Ele pede. Porque olha aqui, irmão, Deus sempre se apresenta a nós como um auxiliador, é ou não é? Torre forte é o nome do Senhor, a sua palavra é escudo e broquel. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e os livram de todo mal. Deus promete isso tudo, e agora aqui, nesse texto, que o diabo vai fugir. Mas a Bíblia também nos ensina que nosso Salvador promete nos ajudar em nossos dias difíceis, estar presente em todas as ocasiões, temporais e eternas. Deus nos fez muitas promessas. A Bíblia tem muitas promessas de Deus, porém, há momentos em que nós chamamos Deus para agir e Ele não vem. Há momentos em que clamamos para que Deus se manifeste e Ele não se manifesta. Às vezes pedimos para Deus um livramento e Ele não livra. Nós pedimos para Deus uma solução e Ele não soluciona. A gente ora para que Deus mande a chuva e a sequidão permanece. A gente pede que Deus abra o mar e nada acontece. Há momentos em que nós ficamos até pensando por que isso está acontecendo, e a Bíblia diz que não adianta querer resistir sem antes sujeitar-se. Não adianta esperar que o diabo fuja de mim ou resistir ao diabo se eu não estiver sujeito a Deus e à vontade de Deus. Então nós precisamos com urgência, segundo a palavra de Deus, aprender a nos sujeitar a Ele. Eu quero falar aqui o porquê. Por que é que Deus nos pede sujeição? Por que é que Deus espera que nós estejamos sujeitos à sua vontade? Eu coloquei aqui 4 situações, pelo menos, para que a gente possa entender que Deus não é um déspota. O nosso Deus não é um déspota autoritário que sente prazer em nos ver subjugados. Não é um déspota autoritário que sente prazer em nos ver humilhados. Que não é prazer apenas de Deus, apenas nos ver humilhando-nos a Ele, humilhando-nos, para que Ele possa provar que Ele é quem manda. Deus não precisa provar nada para ninguém. Existe algo de Deus para nós, para aqueles que estão sujeitos à sua vontade, e eu quero falar sobre isso. E a primeira coisa, muito obrigado, meu líder de célula, irmão. Esse cara é o cara.
Quem que falou nós? Ah, tá bom, você tá certo, pode ser. Que já tenho ciúme já. Você tem em cima do teu líder, irmão? Não pode. Estamos tudo errado. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa, para a gente entender, é que no reino de Deus, as coisas funcionam do jeito dele. O rei é quem manda, as coisas acontecem quando, onde e como ele decide. Olha aqui, irmão. Não adianta. Não adianta a gente ficar louco. O reino de Deus, é ele quem manda. Deus é o Senhor, porque ele é o autor de todas as coisas. Ele é o autor da vida. Nós não temos poder de fazer nada se Deus não permitir que a gente faça. Como a Bíblia diz, quem de nós tem poder para adicionar alguns centímetros na nossa altura? Quem de nós tem poder para decidir o dia em que as coisas vão terminar? Quem de nós tem poder para decidir o dia que vai chover? Quem é que decidiu que uma determinada época do ano a estação vai mudar? Aqui vai estar quente, ali vai estar frio, lá vai ser outono, depois vai ter uma estação própria só para as flores, né? A primavera. Quem decidiu? Quem é que controla tudo isso? Do qual nós somos reféns ou não temos a condição de mudar um dia sequer, um segundo sequer, um momento sequer. Até mesmo a nossa vida nos foi dada e em qualquer momento, porque é dele, ele pode tomá-la de volta. Então, no reino de Deus, as coisas funcionam do jeito dele, porque ele é quem pode sustentar e só ele pode sustentar todas as coisas. Ele é o provedor, não é porque ele é melhor, ele é o provedor porque ele é o único provedor, o único criador, o único Senhor, aquele que fez todas as coisas que nós nem imaginamos, nem mesmo do lugar onde vivemos não conhecemos tudo. O homem não conhece tudo, e se olharmos para o universo, se olharmos para os céus, tantas coisas mais que nós nunca nem sonhamos, nem sabemos o que está acontecendo. Não sabemos, o homem não consegue compreender e entender ainda a perfeição com que as coisas acontecem. Nós estamos aqui vivendo o nosso dia a dia, pagando os nossos boletos. E tem cometa cruzando o céu para lá, para cá, asteroides indo para lá e para cá. E as coisas estão acontecendo e a gente não consegue fazer nada em relação a isso. Deus é o Senhor. Ele governa todas as coisas, e o reino de Deus, o reino é do rei. No reino de Deus, quem manda é o rei, as coisas acontecem do jeito dele, da forma que ele quer, como ele decide. O reino de Deus, irmão, olha aqui para mim. Nós vivemos aqui na terra, aqui no Brasil, nós temos um sistema democrático que diz que o governo é do povo, pelo povo e para o povo. E na nossa Constituição ainda diz que todo o poder emana do povo. Portanto, o homem é o centro do governo. O governo vem do homem, nasce do homem, o poder vem do homem, as decisões vêm do homem, o que as coisas fazem vem do homem. Esse é o sistema democrático, onde tudo tem origem no homem. Mas no reino de Deus não existe democracia. No reino de Deus é um reino teocrático. No reino de Deus, ele é o rei, ele é o legislativo, Deus é o executivo, ele é o juiz, ele faz as leis, ele cobra as leis, ele quem decide, porque ele é o único capaz de fazer todas as coisas. O reino de Deus, ele tem, irmão, ele tem todo este poder. E não adianta, a gente pode não querer, pode protestar, pode não gostar, pode falar o que quiser. Mude um dia de lugar. Mude as horas, atrase o sol, faça alguma coisa e prove que pode resistir a Deus. Faça alguma coisa e prove que você pode viver sem ele. Faça alguma coisa e prove que você me garante que amanhã de manhã você vai abrir os teus olhos e vai ter vida e vai ter ar nos teus pulmões. Não há o que fazer. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o único Deus de todas as coisas do universo. Mas no reino de Deus, onde ele manda, onde ele é a lei, ele por amor
tem buscado atender às nossas necessidades. Ele, por amor, quando a Bíblia diz sujeitai-vos, o reino é de Deus, ele faz as leis segundo a sua própria vontade. Mas a Bíblia nos diz que a vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e agradável. Porque ele é um justo juiz. Porque ele é um justo legislador. Porque ele é um Deus bom, poderoso, sim, forte, sim, criador de todas as coisas, sim. Mas é um Deus justo, um Deus de amor, um Deus que ele nos promete, ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, para te dar aquilo que você espera. Então, no reino de Deus, porém, ele não deixa de ser rei, não deixa de ser o Senhor, não deixa de ser o dono de todas as coisas. Por isso que é importante, é uma expectativa que nós possamos nos sujeitar à vontade do Rei poderoso, justo e Deus de amor. Sujeitai-vos, porque é Ele que manda. Deus não vai, irmão, ceder às nossas chantagens. Deus não vai ceder às nossas demandas. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não adianta a gente protestar, não adianta reclamar, não adianta chantagear, fica lá em rebeldia contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os princípios da palavra de Deus. A Bíblia diz assim: mas eu penso, já perdeu. Deus não está perguntando, a Bíblia não pergunta a nossa opinião. Não é porque, vou falar mais uma vez, não porque Deus seja um autocrata, porque Deus seja um déspota que não aceita a opinião de ninguém. É que quem é como o nosso Deus? Quem tem a opinião melhor do que a de Deus? Quem pode saber mais do que Ele? Quem tem a maior sabedoria? É uma petulância do homem querer dar opinião para Deus. Uma petulância do homem querer dar uma opinião para aquele que criou todas as coisas e a sustenta pelas suas próprias mãos o seu poder. O homem que descobre a física, descobre a química, descobre a medicina, ele descobre aquilo que ele criou, que Deus criou. Descobre um pouquinho só e já quer se opor. Petulante, arrogante, sem compreender que as leis de Deus, os princípios de Deus, têm muito mais a ver com o nosso bem-estar, com o nosso prazer, do que com o prazer dele mesmo. Irmão, Deus não precisa das leis, dos princípios da Bíblia. Deus não fez nada para ele. Deus não precisa da nossa adoração. Deus não precisa da nossa devoção. Deus não precisa da nossa oração. Deus não precisa do nosso louvor, irmão. Vou falar aqui um pouquinho de mãe. Quando o teu filho vem, ontem nós fomos visitar lá a criança aqui da igreja, aqui, a Manuela, né? Na casa da Luana. Veio me mostrar lá um livrinho de desenho, de pintar. E lá no encontro com Deus, eu estava no encontro com Deus, eu recebi de uma criança uma cartinha, o pastor Eduardo, um desenho. Confesso que eu tive que olhar para ver que desenho que era aquela, né? Do que estava. Às vezes o filho da gente não vem com a gente pro desenho. Você já recebeu o desenho do teu filho? Ah, pai, fiz para você. Mas tem que olhar, meu Deus, o que é isso? É um bicho? É uma pessoa? Sabe que é um artista, né? Que faz artes abstratas? Um artista moderno, arte moderna. Você olha aquele desenho, você não entende nada mais, e aí não importa. Você pega aquele desenho e recebe com amor, com alegria, porque o que tem valor não é o desenho em si, mas é o sentimento do desenho. Então você recebe, você abraça, agrada, e alguns pais até guardam, né? Tem guardado para a vida inteira o desenho do filho para ver um dia lá na frente. Quando nós fazemos algo para Deus, irmão, o nosso louvor, a nossa música, a nossa dança, a nossa pregação, a nossa oração, para Deus não passa de alguns rabiscos no papel. Porque ele tem anjos, arcanjos, querubins, serafins. E a Bíblia diz que eles adoram ao Senhor 24 horas, sem parar, 24 horas para nós. Lá não tem essa regência.
Mas eles adoram a Deus em todo o tempo, dizendo que santo, santo, santo é o Senhor. Os melhores músicos, porque Ele criou a música foi gerada nos céus. As melhores danças, os melhores momentos, a oração, a adoração. Lá no céu ela é perfeita, Deus tem a oração perfeita. E a nossa adoração, a nossa oração, o nosso tempo aqui, alguns minutos aqui na igreja com pressa de ir embora, não passam para Deus do que apenas alguns rabiscos no papel. Não é uma obra de arte como a gente pensa que é, não é algo que Deus se impressiona pela minha capacidade, não, Deus fica impressionado sim. Quando nós oferecemos a Ele de coração a nossa devoção e o nosso amor. Embora a música não seja como aquela dos céus, embora a canção não seja como aquela dos céus, embora a oração não seja como aquela que ele tem lá, ele recebe com amor, porque ele entende o sentimento. Porque ele é um Deus de amor justo, mas também um Deus de amor, por a vontade de Deus, as coisas de Deus, os princípios de Deus, tudo tem a ver conosco, mas precisamos compreender que o reino é dele. As coisas funcionam do jeito dele, acontecem como ele quer. Então, sujeitar-se a Deus é um ato de fidelidade e lealdade àquele que é o verdadeiro provedor de todas as coisas. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Obedeça, esteja atento, compreenda, aceite a vontade de Deus, aceite os princípios de Deus, os valores de Deus. Não pare de ficar protestando ou protegendo as tuas vontades, mas é porque eu gosto muito. É que isso aqui, para mim, é muito importante. Mas a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É preciso estar sujeito à vontade de Deus, e então, se eu estou obedecendo, andando segundo a vontade de Deus, aí eu vou chegar na minha casa e se algum mal está ali, ele vai ter que pular a janela. Ele vai ter que sair porque eu estou sujeito e o Senhor está comigo. E então os anjos do Senhor acampam-se ao meu redor. Então o Senhor é meu pastor, eu não terei falta de coisa alguma. Então a palavra de Deus começa a cumprir-se na minha vida, porque quando eu estou sujeito às leis do reino, eu passo a fazer parte do reino. E quem é do reino tem a proteção do reino. Quem é do reino tem a marca do reino. Quem é do reino, ele está monitorado, abençoado, está provido pelas provisões do reino. Mas é preciso sujeitar-se às leis, às regras, aos princípios do reino de Deus. O segundo motivo pelo qual nós precisamos aprender a nos sujeitar a Deus é porque Ele conhece o nosso coração e sabe o melhor momento de agir ou de não agir. Sujeitar-se à vontade de Deus. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe o que de verdade está no nosso coração, irmão. Não adianta a gente falar, que às vezes, porque Deus, Ele olha, Ele sabe quando o que falamos só de boca para fora. Porque quando o negócio está ruim, quando a chapa esquenta lá em casa, né? Vamos falar da mãe de novo. Eu na minha casa tinha meu irmão mais novo. Quando a mãe pegava a cinta, vinha pro lado dele, irmão do céu. Mãe, eu não faço mais. Eu prometo, eu não faço mais. E quando a mãe dava uma cintada nele, tá bom, mãe, tá bom, né? Não faço mais. Nós até zombava deles, para dizer que tá bom, que ela vai bater mais, ela acha que tá gostando. Né? Diga que tá ruim, né? Mãe, tá ruim. A minha mãe havia assim, passava a cinta na gente mesmo. Passava a cinta, o chinelo pegava. E aí, só que quando a gente fazia alguma coisa e sabia que o laço vinha, que a gente sabia, a gente já começava com as propostas. Mãe, foi sem querer. Eu não sabia, o Henrique gosta muito dessa, não sabia, né? Ou sem querer. Mas que foi sem querer. Mas eu não sabia, eu não vi, não vou fazer mais. E a gente começa a prometer, e jurar, e chora, e grita, porque a gente está com medo mesmo é da cinta. Não está arrependido de nada, porque passou a fase e vai fazer de novo. Vai aprontar de novo, a gente apronta de novo, e às vezes faz a mesma coisa outra vez.
Mas quando a gente é pego, né? Quando Deus pega a gente, a mãe pegava a gente, e você sabia que ia doer, a gente começava a prometer tudo, e às vezes a mãe até acreditava, ou amolecia, mas Deus, irmão, Deus conhece o coração. E Ele sabe quando a gente está só fazendo promessas, promessas vazias de quem está com medo, ou quem quer fugir do BO, do problema, da chapata quente, né? É por isso que às vezes a gente clama a Deus por um livramento, Ele não livra, porque Ele sabe que, na verdade, a nossa promessa não sai do coração com o desejo real de fazer, mas a gente só quer que Deus amenize a situação atual. É uma promessa de alguém com uma urgência, porque a dor está chegando, porque a situação está difícil. E nós nos frustramos quando não compreendemos que Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quando estamos de fato entregando o nosso coração a Ele, quando estamos só querendo que Ele nos livre do problema. Estive ontem ali na casa de recuperação aqui da tribo dos 12, aqui no Tupi, o pastor Paulo fazendo um baita de um trabalho ali, comemorando o tempo que ele está ali, como começou e como está até agora. Ele deu o testemunho dele, ali público para todos, porque ele também foi um usuário de crack, muitos anos na rua ali, Jesus tirou ele, salvou ele, e ele está ali, mas ele contou que uma noite ele saiu da biqueira com as mãos cheias, a mão um monte de droga, na outra mão um cachimbo, ele diz, e ele foi andando na rua e foi cobrando de Deus. Ah, Senhor, por que o Senhor não me tira dessa vida? Por que o Senhor não me livra? Faça alguma coisa. O Senhor podia mudar minha vida? Faça alguma coisa. E Deus não respondeu. E ele foi para um bosque, deu um problema lá, ele explicou. Enfim, no final queriam matar ele, correu, fugiu, conseguiu escapar, foi para casa. E quando ele chegou em casa, ele começou a clamar de Deus, o Senhor vai deixar eu morrer, o Senhor não vai fazer nada, o Senhor não vai me tirar daqui, o Senhor não vai mudar minha vida. E Deus falou para ele assim, sujeitai-vos. Ele não entendeu, ele continuou falando e Deus disse, sujeitai-vos. E aí ele entendeu, porque Deus falou assim, não adianta me chamar lá na rua. Não adianta me chamar você, lá no erro, no pecado, com as mãos cheias do pecado. Então ali Deus começou a falar com ele, disse, porque você me chama lá, mas você não tem coragem de largar tudo lá e vir aqui e me buscar. A Bíblia diz, Deus disse, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Estar sujeito. Não é, Deus venha me buscar, Ele disse, venha como está. Venha, dá um passo. Se eu estou sujeito a Deus, mas às vezes nós não queremos nos esforçar. A gente não quer abrir mão, não quer abrir mão do pecadinho de estimação. Ah, mas é só isso. Mas eu só faço isso. Mas é o meu jeito. Então tem que mudar esse jeito, irmão. Olha aqui para mim. Você pega um cachorrinho, treina ele. Tem uns campeonatinhos, né? Os caras fazem com o cachorrinho, ele pula no meio do negócio, passa por baixo do outro, pula no outro negócio, fica pulando com uma mão só falta falar o bichinho. O cara treina, e o bichinho, ele cria um jeito, o hábito, e ensina ele a fazer, irmão. Se o bichinho que é irracional, ele pode aprender, porque nós não aprendemos com a palavra de Deus a mudar os nossos hábitos. Por que nós não podemos aprender também a sermos diferentes? Por que nós não podemos mudar? Esperamos que Deus faça tudo. Esperamos que Deus faça um milagre, mas não estamos dispostos a correr atrás do milagre. Queremos que Deus mude a nossa vida, mas não estamos dispostos a buscar a mudança que esperamos que Deus faça em nós. Deus sabe o momento de agir, mas também Ele sabe o momento de não agir. Porque às vezes Deus não age de propósito e não age por amor. Tenho 48 anos de vida, 40 na igreja. E eu consigo me lembrar de momentos que eu orei a Deus para que Ele me livrasse, Ele não me livrou. E hoje eu agradeço a Deus por alguns não livramentos. Algumas vezes em que Ele me deixou ir, deixou errar, deixou me estatelar, deixou a coisa acontecer. Porque a gente faz tudo errado, depois fala, Deus, por que o Senhor deixou acontecer? Porque você quis tanto. Você quis tanto, eu falei, talvez Deus fale, Ele chama, mas a gente quer tanto, então Deus permite, Ele não age.
Porque tem vezes que nós só aprendemos com a dor. Há lições que a gente só aprende com o sofrimento. A gente não aprende ouvindo os outros. A gente não aprende vendo o sofrimento dos outros. A gente só aprende sentindo em nós mesmos a dor. Então, em alguns momentos, Deus não age porque não adianta. Não vai dar. É como um filho. Quer botar o dedo na tomada, quer pegar um negócio que está quente. Não põe a mão aí que está quente. Não põe a mão aí que está quente. Ele vai teimando até que o pai permite ele encostar um pouquinho a mão. Vai, sinta lá para você ver. Para que ele sente a dor, ele diz, é verdade. O pai falou para mim, olha aqui para mim, ele não estava mentindo. Mas às vezes nós ouvimos a Deus, a palavra de Deus, e ela fala conosco e fala no nosso coração, e nós agimos como se Deus fosse um grande mentiroso. Nós agimos como a Bíblia fosse uma grande mentirosa, porque a Bíblia nos ensina, ela nos dá conselhos, ela diz o que fazer. Nós desprezamos o conselho bíblico, nós desprezamos aquilo que Deus nos diz, nós desprezamos a vontade de Deus, nós desprezamos as leis de Deus, nós desprezamos a palavra de Deus, agimos segundo a nossa própria vontade, e quando as coisas estão erradas, nós reclamamos, Deus, por que o Senhor permitiu? Por que o diabo não está fugindo? Por que as coisas não estão acontecendo? É porque eu não aprendi a estar sujeito à vontade poderosa e amorosa do Deus que me ama. Deus conhece o nosso coração, irmão. Não adianta querer enganar, não adianta querer iludir. Uma vez alguém falou assim, só Deus pode me julgar. Você já ouviu essa frase? Quando a pessoa ela é soberba, ela pega no erro. Um líder vem corrigir, ou alguém fala uma verdade, ela dói. Quando a verdade dói, você sabe que a gente só fica revoltado e frustrado com a verdade. Se alguém falar para mim assim, pastor, você é feio, eu nem dou bola, eu sei que eu não sou, sei que eu sou bonitão. Olha aí, viu? Você concordou comigo? Então não me ofende, não me ofende. Mas se alguém falar assim, pastor, você é um gatão, pastor, eu digo, quem tá querendo? Tem coisa aí, né? A gente só se ofende com a verdade, quando é verdade. Então, às vezes, Deus manda alguém, ou a palavra de Deus, ou um líder, para nos corrigir, e a gente diz o quê? Só Deus é que pode me julgar. É a quarta pessoa da Trindade, né? Pai, Filho, Espírito Santo e Ele. Uma vez alguém falou para mim, pastor, aqui para cima de mim é só Deus. Eu digo, que Bíblia que você está lendo? Porque na minha Bíblia diz que Deus nos dará pastores. Diz, eu vos darei pastores, que vos pastorei segundo o meu coração. Pastor não de título, irmão. Pastor de função. Teu líder de célula é um pastor. Está pastoreando, está cuidando de você. Qualquer que cuida de pessoas, qualquer que tem ovelhas e cuida de ovelhas, ele é um pastor. Então Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Então, quando a gente fica soberbo em relação a Deus, as coisas de Deus, então a gente não aceita. Não aceita e daí Deus não age. Não aceita e daí deixa o capeta fazer barulho porque não está sujeito. Se eu não estou sujeito a Deus, se eu não estou sujeito à lei de Deus, se eu não estou sujeito ao reino de Deus, então eu não sou pertencente ao reino de Deus. Não pertenço a este reino. Se não me pertence porque não tem o selo, não tem a marca. Não está sujeito. Deus conhece o nosso coração. A terceira situação é porque Deus não se move por nossas demandas, mas por seus propósitos. Olha aqui, preste atenção, as nossas dores, nossas angústias, decepções e vaidades não podem tirá-lo dos seus propósitos. Não vai. Deus não se move por nossas demandas. Nós é que temos que estar sujeitos às demandas dos céus. E não esperar que os céus estejam sujeitos às nossas demandas, porque às vezes nós invertemos. Nós não queremos servir a Deus, mas queremos que Ele nos sirva. Te coloca como Senhor dos céus, Senhor de Deus. Eu vou determinar. Determinar para quem? Comedor de feijão. Somos um comedor de feijão. A gente pode orar, pedir para Deus misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Um dia que você viu na Bíblia alguém determinando alguma coisa para Deus?
Onde que você leu na Bíblia alguém determinando de Senhor, o Senhor vai fazer isso aqui, senão a gente entende errado. Aí começa a querer ser o Senhor dos céus, manda o anjo fazer, né? Ah, Senhor, tem alguém ali sofrendo, manda um anjo. Eu disse, que anjo? Eu chamei você. Levanta da cadeira, sai do sofá, sai da rede social e vai lá. A gente fica querendo que Deus ele se mova pelas nossas demandas, ou fica lá sempre reclamando. Deus me cura, Deus faça isso, Deus faça aquilo, Deus faça aquele outro. Deus faça, Deus faça, Deus faça, Deus faça. A gente vem para Deus com um caderninho de ordens, com um caderninho nem de solicitações, porque você não vem nem pedindo, né? Já vem meio que ordenando. Se o senhor não fizer isso, eu não vou fazer aqui. Se o senhor me der isso, sabe que uma vez alguém falou para mim, pastor, ore, estou orando. Ore por mim, para Deus me dar um emprego. Eu quero um emprego fechado. Eu disse, amém, vamos orar para Deus te dar um emprego fechado. É, pastor, porque o meu sonho é ser dizimista. Olha. Meu sonho, pastor, é trazer meu dízimo. Quero ir na igreja, chegar no altar, com meu envelope na mão, pastor, e deixar meu dízimo. É o sonho meu, pastor. Mas por que você não é ainda? Não, porque eu não tenho meu emprego, mas está vivendo de vento. Não tenho dinheiro para pegar um ônibus, não faz um. Não, eu faço uns biquinhos, então, por que já não é dizimista? Se Deus já está mantendo você. Ah, pastor, mas aqui ainda é pouquinho, e aí o que importa é 10% do pouco ou do muito, continua sendo o mesmo 10%. Porque o que importa não é o valor, é a fidelidade, é o sentimento. E a pessoa fica ali inventando moda e orando, achando que vai dizer para Deus, olha Deus, mas olha Deus como eu estou sofrendo. Deus não, irmãos, Deus não se comove pelo nosso sofrimento, embora, é claro, preste atenção, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não provoca o nosso sofrimento. Mas no tempo de Jesus, tinham muitos leprosos, tinham muitos cegos, tinham muitas viúvas. No tempo de Jesus, tinham muitas pessoas que precisavam de um milagre, mas Jesus só fez milagre por aqueles que cruzaram o seu caminho enquanto ele andava segundo o seu propósito. Jesus nunca mudou o curso porque alguém precisava de alguma coisa. Jesus nunca parou numa cidade apenas para curar alguém, ele parava porque ele tinha o propósito. Então, quando ele entrava naquela cidade, porque era o propósito de Deus entrar na cidade, todos os que estavam na cidade eram tocados por Jesus e o milagre acontecia. Ele não se move por demandas, nós temos que estar sujeitos. Não sujeitamos à vontade de Deus. Não queremos estar no propósito. Não queremos nos envolver. Eu não quero me envolver. Eu não quero. Tem gente que fala assim, mas eu não quero compromisso. Não quero me comprometer com Deus. Mas ele tem que estar comprometido comigo. Mas ele tem que fazer as coisas que eu quero. Senão, eu já fico revoltado. Já vou deixar Jesus. Vai deixar Jesus e vai para onde, irmão? Vai para onde? Deixar Jesus, não vai para o céu, só tem 2 lugares. Se não vai para o céu, só tem um outro lugar para ir. O que nós vamos fazer? Então, a gente não entende. Deus tem um propósito de salvação. Ele enviou Jesus, o seu único filho, morreu na cruz por nós, esteve aqui como homem, deixou a sua glória, fez tudo e se entregou como Cordeiro de Deus, nos deu a salvação, o véu do templo se rasgou, mas a gente ainda não entendeu. Que Deus não está refém da nossa vontade. Ele parece filho bardoso. Na casa do pai, come na casa do pai, faz tudo na casa do pai, tem tudo na casa do pai, mas não valoriza a casa do pai porque para ele, eu sou filho, o pai tem a obrigação de me dar. Vou falar de mãe. Um dia ela estava bem assim, a minha mãe botou nós para fora de casa uma vez, mano. Botou nós para fora. Saía de noite, saía 9 horas da noite, só chegava no outro dia, de manhã. E ela um dia falou assim, ó, meus filhos, vocês são de maior, vocês podem fazer o que vocês quiserem da vida de vocês, mas não dentro da minha casa. Dentro da minha casa é do meu jeito. Então, vocês querem viver assim, pega as coisas de vocês e vai. E sabe o que a gente fez, irmão? Estufou o peitão. Nós vamos mesmo, precisamos de nada. Pegamos nossas traias, nossas coisas e vamos embora. Alugamos uma casa, tal, no quartel. Alugamos uma casa, eu, meu irmão, primo lá.
Isso é uma festa. Primeiro dia chegamos lá, casa vazia. Fomos numa loja de móveis usados, compramos uma mesa, compramos umas coisas, não tinha um guarda-roupa, arrumamos um cabo assim para pendurar as roupas. Mas agora nós estamos livres. Olha aqui, uma liberdade, né? Agora estou livre. Agora posso fazer o que eu quiser no meu domingo, posso fazer o que eu quiser na quinta-feira, não preciso mais ir na célula. Estou livre. Olha que legal. E beleza, posso dormir, assistir Netflix, até cansar os olhos. Né? Tá tudo bem. A liberdade. A gente pensa que é livre. Vou deixar Jesus para ser livre, não preciso mais ir na igreja. Agora eu vou para o shopping, para o parque. Passou o primeiro mês. No primeiro mês a gente já aprendeu uma lição. Que banheiro não é autolimpante. Banheiro não limpa sozinho. Saía de casa, trabalhar de manhã, chegava de noite, tá aquela carniça, do mesmo jeito. Só homem morando, imagina, meu. Como é que tava? Meu Deus, lá em casa, a gente quando chegava, o banheiro tava limpo, se o banheiro tá estragado. A xícara que tomou café da manhã tava no mesmo lugar, cheio de mosquito. Digo, mas ninguém lavou essa xícara? Quem é que vai lavar essa xícara? Tem que lavar essa xícara. E aí, passou mais um dia, não tinha mais roupa para vestir, tava todas as roupas sujas. Vamos lavar a roupa, vamos lá, compramos um tanquinho, aquele que faz um negocinho. Pegou, e agora, o que a gente faz com esse negócio? Como é que funciona? Põe sabão aí, põe a roupa. Você imaginou, né? Misturou todas as roupas lá, que era branca ficou cor-de-rosa, outra ficou meio cinza, outra ficou... Não tinha um ferro para passar roupa, começamos a andar com as roupas amassadas. Daqui a pouquinho não dava tempo de lavar, usava a mesma calça uma semana, tinha que amarrar ela, porque senão ela saía sozinha, né? Amarrar. Desse jeito, mano. E a minha mãe fez o quê? Ela falou assim, ó, vocês vêm na minha casa quando vocês quiserem. Daí a gente ia na casa dela. Ela fazia aquele café. A gente ia almoçar no domingo, o pai assava uma carne, Coca-Cola, carne. E nós sentávamos, comia para se matar. Parecia que ia ser a última refeição da vida. Comida da mãe ainda, né? E a minha mãe fazia o quê? Quando a gente ia na casa, daí que ela fazia questão de servir bem. Pra gente ver o que é que tinha na casa da mãe. E passou mais 2 meses, ela quebrou um pouquinho, ela falou assim, ô filho, vocês têm alguma roupinha para lavar lá? Tem. Então faz assim, traz as roupas aqui para a mãe, que a mãe lava as roupas para vocês. Ah, mas não precisa. Não precisa. Glória a Deus. Eu, não, mas traz aí. Tá bom, vamos trazer. Chegamos lá, um porta-mala cheio de roupa, tudo mofada já. Ela pegou as roupas e lá foi, passou, e daí ela lavava as roupas nós e passava. E a gente já começou a pensar, meu Deus, que saudade da casa da mãe. Mas ela fez o quê? Ela chamou a gente para voltar? Não. E a gente ficou naquele negócio até que, passados 7 meses, irmão. Eu estava do quartel, fui destacado para ir para uma outra cidade. Pensa num cara que comemorou ter sido destacado, porque daí eu ia morar lá no quartel, ia ter comida pronta, né? Era o céu. Eu já nem briguei, nem fiquei bravo. Você vai para tal lugar. Oh, tá bom, vocês mandam, eu obedeço. Vamos lá. Eu saí, no mesmo dia que eu saí para ir para o quartel, o meu irmão saiu para voltar para casa. Mas agora, segundo as regras e as leis da casa da mãe, da autoridade maior, porque nós não tínhamos outra situação a fazer a não ser nos sujeitar. Porque ela disse, a casa é minha, o arroz é meu, o feijão é meu. Quer estar aqui? Tem que seguir as minhas regras. Porque eram regras de convivência, de sobrevivência, regras que organizavam, que mantinham, que traziam saúde, que mantinha a casa saudável, a relação seria saudável para todos. Não era uma maldade, era um zelo, era um cuidado, era um ensinamento. E é por isso que às vezes Deus não se move pelas nossas demandas. A gente está sofrendo, está difícil, e a gente quer orar e quer pedir para Deus. Aliás, nem orar não ora, miserável. Pede para os outros orar ainda. Oh, irmão, ora por mim. Ora por mim, irmão. O véu do templo já rasgou. Você já tem acesso direto. Cada um pode falar com Deus a hora que quiser, não precisa de ninguém. Embora, claro, a gente ora uns pelos outros, a Bíblia nos ensina
Às vezes é importante eu também buscar. Mas tem gente que não quer nem orar, não quer se submeter a um tempo de oração, não quer se submeter a um tempo de buscar Deus, não quer se submeter, ele quer que o outro faça por ele. Então, Deus, e aí fica com a demanda, buscando em Deus, e reclamando, e chorando, e ameaçando, e chantageando, e Deus não se rende às nossas chantagens. Mas ele disse que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Estar sujeito a Deus é estar vivendo segundo os princípios e valores da palavra de Deus. E para encerrar, devemos nos sujeitar a Deus. Eu já falei sobre isso, porque Deus nos ama e tem sempre a melhor intenção ao nosso respeito. Sujeitar-se é um ato de amor, é reconhecer a necessidade do cuidado, é aceitar a provisão de Deus na minha vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, é aceitar na integralidade os seus princípios e valores, vivendo à luz da sua palavra. Quando a gente está no BO, quando a situação está difícil, e alguém fala, eu conheço alguém que pode mudar a tua vida, a gente já, opa! Eu conheço alguém que tem a solução para os teus problemas, digo, opa! Recebe, né, um panfletinho de angústias, depressão, dificuldades. Ligue nesse número, eu tenho a solução para você. Eu disse, opa, eu quero a solução para os meus problemas. E a gente aprende que Jesus é a resposta. E a gente vem até Jesus e Ele nos dá a resposta. Ele muda a nossa vida, tira a depressão, tira a angústia, tira a solidão. E que maravilha, encontrei um Salvador. Até aí está tudo bem. O conflito começa. É quando Ele coloca se apresentar como Senhor. Nós temos muita facilidade em aceitar o Salvador, em querer e buscar o Salvador. Mas existe um conflito em aceitar, dificuldade em aceitar o senhorio de Cristo. Que a Bíblia diz que esse Jesus, Pedro disse, esse Jesus, quando ele falava para os outros, esse Jesus que vocês viram aí, Deus o fez Senhor e Cristo. Senhor e Salvador. Senhor e Messias. Ele é o Salvador, mas Ele também é o nosso Senhor. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí sim, resistir ao diabo. E ele vai vazar. E ele fugirá de vós. E os anjos do Senhor acamparão ao nosso derredor. E então, torre forte ao nome do Senhor. Então a sua palavra é de fato escudo broquel. Então Ele é o meu pastor. E eu não terei falta de coisa alguma. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Fica em pé em nome de Jesus.